Deus em eterno seja glorificado. Caríssimos irmãos e também irmãs, eu me encontro aqui na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, para agradecer a todos vocês por estarem junto de nós, para ouvir novamente algo da palavra de Deus. Nós não somos nada, apenas somos pequenos servidores e procuramos a servir a Deus em espírito e em verdade, irmão. Como disse o Senhor Jesus, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E assim o Pai procura os que o adoram. Então nós vamos hoje, irmãos, falar alguma coisa a respeito da salvação, que muitos acham que serão salvos pelas obras. Mas a salvação, irmãos, ela será pela misericórdia de Deus, pelo favor imerecido que Deus nos deu, cumprindo ali na cruz, quando o Senhor Jesus, o verdadeiro homem, verdadeiro Deus, se entregou a si mesmo como ovelha muda ao matadouro por aquele que o tosquia. Então nós vamos ler com a ajuda de Deus no livro de aos Efésios, no capítulo 2, já o título lá em cima diz: a salvação é pela graça. Mas nós vamos ler a partir do versículo 8 apenas, 8 em diante. 2 de aos Efésios, versículo 8 em diante. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém. Então, irmãos, a salvação, ela não vem pelas nossas obras. A salvação, ela vem pela misericórdia de Deus, pela graça, pelo movimento do Espírito Santo de Deus dentro de nós, quando recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador e temos a fé que através do sangue derramado na cruz do Calvário, nós podemos então, irmãos, ser lavados dos nossos pecados pelo aquele sangue imaculado de um cordeiro imaculado que foi levado ao cativeiro por nós e morreu sem ter nenhuma culpa, carregando sobre si todas as nossas transgressões e pecados e fazendo com que aquele que nele cresce, para que se cumprisse o que estava escrito no livro do profeta Isaías, onde fala, como ovelha muda foi levado, no começo diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, lá em 53 de Isaías. Pois os irmãos quiserem podem ler o capítulo, que vale a pena, irmãos, é muito importante a leitura das Sagradas Escrituras. Todavia, irmãos, ali Deus permitiu que ele fosse levado como uma ovelha muda para o matadouro. Permitiu que ele sofresse dores atrozes, aonde muitas das vezes, irmãos, nós nem conseguimos compreender tamanho sofrimento, porque nós apenas conhecemos parcialmente, mas o Senhor não sofreu apenas aquela dor do corpo, mas uma dor, irmãos, que entrou até as entranhas do eterno, fazendo com que, irmãos, o Senhor Jesus sofresse de uma tal maneira que antes mesmo de ser levado ao Calvário, ele suou gotas de sangue. Tamanha era a sua aflição que a sudorose fez com que as suas gotas de sangue, seu suor, se transformasse em gotas de sangue.
momento de grande angústia, de grande aflição, de grande aperto. Isso sem contar, irmãos, que nós não lemos aqui, a guerra do mundo espiritual, que estaria sendo travada naquele momento contra o Senhor, para que ele desistisse da missão que havia sido ortogada a ele. Mas ele não desistiu. Ele permaneceu firme para cumprir a promessa que o Pai havia feito. E dentro deste quadro, espiritualmente falando, nós podemos perceber, irmãos, que o Senhor Jesus é o maior herói da história da humanidade. Porque eu nunca ouvi dizer que alguém deu a vida por alguém, pelo menos como o Senhor Jesus fez. Ele deu a vida por todos. Não existe outro nome pelo qual nós possamos ser salvos, a não ser o nome do Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, que é em hebraico. Nós sabemos, irmãos, que mesmo que muitos não creem naquilo que pregamos, e às vezes, irmãos, até pregamos, já houve casos que até tenho feito orações e tenho visto dislike nas orações que tenho feito, sendo que quando tenho orado por todos, não desejando o mal de ninguém, mas apenas querendo que todos sejam abençoados por Deus. Mas vejamos o espírito de cristofobia que está na terra. Muitos negam o Senhor. Muitos são alienados a determinadas denominações que são seitas, que se tornaram seitas, que outrora tinham a luz, mas perderam a luz. Assim como o povo, irmãos, no passado, quando se afastava de Deus, vinha sobre ele, irmão, um castigo, não porque Deus fosse cruel ou qualquer coisa parecida. Não, Deus não é cruel. Deus é puro, Deus é santo, Deus é verdadeiro, Deus é misericordioso. Deus é cheio de amor, de piedade, de misericórdia. Nosso Deus não é um Deus que lança fora. Nosso Deus quer que nós nos arrependamos. O que é se arrepender? Alguém pode me perguntar. Se arrepender é retroceder, é voltar atrás do mal que fizemos, o que praticamos, e se humilhar diante de Deus e procurar não errar mais. É um ato de humilhação, é um ato de humildade. O orgulho, irmãos, ele destrói, ele mata. A pessoa que não sabe se arrepender, ele não tem condições de entrar no céu. Porque sem o arrependimento, irmãos, ele não tem a graça. A graça, ela gera no homem o arrependimento. As obras não salvam, mas a graça gera boas obras em nós. Não que estas boas obras que nós muitas das vezes ouvimos, não que estas boas obras, bendito é o nome santo do Senhor, sejam elas que vão nos salvar. Muito pelo contrário. As boas obras que são dentro de nós, irmãos, transformadas, convertidas, aquelas obras más do passado em boas obras, elas são apenas, irmãos, frutos da manifestação do poder do Espírito Santo em nós, que através da fé e da graça vai reconstruindo dentro de nós aquele edifício espiritual que outrora, na criação do universo, do mundo, de todas as coisas, Deus fez no homem. Deus não criou um homem pecador. Deus não criou um homem
mal. Deus criou um homem semelhante a ele. A semelhança de Deus. Aonde, irmãos, havia no homem personalidade, caráter, moral. Havia no homem educação espiritual, reverência, temor. Mas o pecado desconstruiu toda essa personalidade divina que estava no homem. Derrubou tudo aquilo que estava construído. E o Senhor Deus, por misericórdia, mandou a nosso Senhor Jesus Cristo para reedificar, para construir novamente, restaurar. Aqui em Portugal, restauração é uma outra palavra. Restauração aqui seria restaurante, né? Aqui remodelar, que seria reforma, na língua portuguesa que nós temos aqui em Portugal. Então, se alguém de Portugal ouvir, claro que vai compreender que eu estou falando português do Brasil, embora eu seja português, mas nasci no Brasil e falo português do Brasil. Então, irmãos, diante destas condições, o Senhor veio reedificar. O que é reedificar? É tornar a edificar aquilo que já foi edificado e que uma vez caiu. Na queda do homem, foi como uma queda de uma árvore com muitas sementes, com muitos frutos. E a própria natureza do pecado se encarregou de levar essa semente e espalhar por toda a humanidade. Como um pequeno pássaro que come uma semente e voa para longe. E quando o seu organismo, tão pequeno, se manifesta o desejo dentro daquele corpo de tirar de dentro dele os seus dejetos, ele lança na terra aquela semente, e mesmo sem alguém ali ter a plantado, alguém aparece no meio daquele lugar e encontra uma árvore. E fica perguntando, quem será que plantou essa árvore aqui? A própria natureza se encarregou, se incumbiu. A natureza do pecado se incumbiu em derramar o pecado e espalhá-lo por toda a terra. Mas veio a natureza divina nos ensinando em Jesus Cristo, nosso Senhor, a pregar a salvação pela graça, fazendo nós lançar a semente do amor e da misericórdia, do arrependimento, não de um evangelho corrompido, não de um evangelho que se prega muitas das vezes com interesses pelo dinheiro, pela condição financeira, para melhorar a vida, cobrando dos seus vamos dizer assim, dos seus seguidores alguma coisa. O evangelho puro é aquele que se dá de graça como se recebe de graça. Não que seja pecado ajudar alguém que precisa da nossa ajuda, até mesmo no sentido material. Porque sabemos, irmãos, que quantas vezes, eu sou testemunha disso, Deus me mandava em lugares e eu não tinha como ir. Eu ficava orando, irmãos. Lembro uma vez que pela manhã cedo acordei na minha casa. Não estava aqui em Portugal, isso há muitos anos. E o Senhor falou comigo, prepara a tua mala que eu quero você em tal cidade, hoje à tarde, hoje à noite. Mas eu não tinha condições nenhuma, irmãos, de ir até aquele lugar. O que eu fiz, irmãos? Chamei a minha esposa e falei para ela preparar a nossa mala, que nós íamos ter que fazer uma viagem. E ela, com fé, e muita fé no coração, ela não retrucou, não perguntou como nós íamos. Isso se chama fé. Não estou exaltando a minha esposa, mas aconteceu isso, irmãos. Se um dia os irmãos quiserem, eu peço para ela contar esse testemunho para vocês. E ela, na humildade,
preparou a mala e ela sabia que nós não tínhamos como ir, mas ela não me retrucou. Muito pelo contrário, ela foi a minha companheira naquela hora. Se fosse outra pessoa, podia me dizer, mas como é que a gente vai? Não tem condição. Ela não falou nada disso. Ela simplesmente se levantou, bem humilde, submissa. Graças a Deus, toda honra e glória seja dada ao Senhor. Mas Deus preparou uma companheira que tem fé, irmãos. E eu posso agradecer a Deus, não exaltando-a, porque a glória só pertence a Deus. Mas eu tenho que louvar a Deus, porque foi um presente de Deus na minha vida, irmãos. Tem estado comigo em todos os momentos da minha vida. Por isso que às vezes eu homenageio cantando até alguma música, e alguém pode se escandalizar, mas eu tenho que falar a verdade, e a verdade é esta, irmão. Ela quase não fala, quietinha, mas na comunhão com o Espírito Santo tem me ajudado a servir a Deus até aqui. Embora muitos já tentaram nos destruir, acabar com a nossa vida espiritual, até matrimonial, mas nós continuamos juntos e firmes. Quanto o tempo mais passa, mais eu tenho um grande amor pela minha esposa. Talvez não seja o marido que ela mereça, mas ela tem sido a minha companheira. Primeiramente Deus, a honra e a glória a Jesus Cristo, porque somente Ele pertence. Ela arrumando as malas e eu fui me preparar, tomar um banho, fazer a minha barba, irmãos. Enquanto eu estava tomando banho, isso era umas 7 horas da manhã, parou um veículo na frente da casa onde eu morava, desceu um casal, bateu palmas, em pleno fim de semana, em pleno domingo, irmãos. E a minha esposa, com muito carinho, abriu a porta, foi atender aqueles irmãos, e eles falaram, irmã, perdoe, nós vimos aqui esta hora, essa noite eu não pude dormir. Por quê, irmão? Porque Deus mostrou para mim que o teu esposo tem uma missão, e ele precisa ir em algum lugar, e ele não tem combustível. O Senhor falou para mim vir até aqui para abastecer o tanque do carro do seu esposo e deixar mais uma importância. Os irmãos observam que eu não precisei pedir para ninguém. O evangelho genuíno, o Senhor trabalha em nosso favor, irmãos. Não que seja errado nós, irmãos, comunicar aos santos as nossas necessidades. Vejamos lá na Síria, irmãos, os irmãos estão sofrendo, precisando de ajuda. E em outros lugares também, na África, etc. E Deus vai sempre suprir, porque Deus vai aparecer na vida dos irmãos. E na nossa também, Deus sabe as condições de cada um. Nós lutamos pela fé, irmãos, e cremos que a salvação vem pela graça. O fruto da graça geram obras de misericórdia. Mas o que gera em nós a salvação é a fé em Jesus Cristo. Por isso que pela graça somos salvos por meio da fé. E a fé faz-nos ver obras, e as obras são manifestas pela fé. Por isso que a fé sem obras também é morta. Mas o que salva é a fé que transforma a nossa vida. É uma transformação, uma conversão, vamos dizer que diária. Porque não existe homem que será salvo por obras. Existem homens que serão salvos, sim, mulheres e homens que serão salvos pela fé. Que obra tinha aquele ladrão na cruz para ser salvo na última hora? Ele não tinha obra nenhuma, mas pela fé ele creu, e pela fé ele alcançou, por Jesus Cristo, a misericórdia. Então, irmã e também irmão, você que foi desprezado, desprezada, creia pela fé que o Senhor Jesus Cristo não te desprezou. Creia pela fé que a instituição em que você estava, que te abandonou, pode ter te abandonado, mas Jesus Cristo não te abandonou. Creia pela fé que você é um portador da palavra da vida. Irmãos, eu continuo cumprindo o meu ministério. Cumpro ele nas casas, prego, evangelizo, batizo, ordeno,
novos obreiros, não para uma instituição religiosa, mas para servir a Deus pela fé em Cristo Jesus. Deus já tem feito muitos milagres aqui em Portugal, em outros lugares que Deus já tem nos mandado, e que ainda creio pela fé que Deus vai nos mandar. Ontem fiquei muito contente que participei também de um culto de um caríssimo servo de Deus e me inscrevi no seu canal. Gostaria muito de falar com esse irmão, mas não tenho ainda o contato. Se ele ouvir esse vídeo, mande um e-mail para mim, simõesraul83@gmail.com. Eu enviarei o meu WhatsApp para conversarmos. São pessoas que têm que ter, irmão, a unção e a ordenança de Deus para quando anunciar o Evangelho possa cumprir a missão de batizar as almas, de fazer com que as pessoas venham crer em Jesus Cristo como único e pessoal Salvador. Para isso Deus me constituiu na terra. Não sou presidente de nenhuma denominação. Sou um servidor, um pequeno servidor, um pequeno ancião, um pequeno igual vocês, não tem diferença nenhuma, irmão. Só que Deus me deu uma missão. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que o Eterno está mandando o seu Filho unigênito voltar. Então vamos orar. Por falar de orar, amanhã no Brasil nós sabemos que terá um grande movimento. Vamos apresentar a nação brasileira, apresentar aqui Portugal, as demais nações, para que nós tenhamos ainda um tempo para expandir a pregação do verdadeiro Evangelho, não do Evangelho instituição, mas do Evangelho graça de Jesus Cristo. Não do Evangelho de uma igreja que constitui-se em 4 paredes, mas de uma igreja viva, de uma igreja espalhada pelo mundo, cuja cabeça é Jesus Cristo, e cujos membros ligados à cabeça, irmãos, recebem a ordem do cérebro, guiadas pelo Espírito Santo, para agir no momento certo e anunciar Jesus Cristo como o único Salvador. Sem CNPJ, glória ao nome santo do Senhor, mas apenas observando, irmão, na observância, é claro, das leis, se for preciso, irmãos, porque nós sabemos que existem momentos que as próprias leis exigem isso de nós, mas sabemos que também logo aqueles que estiverem ligados a alguma coisa poderão, irmãos, ser tomados pelo espírito do anticristo. E nós em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, aquele que deu a vida por nós, seremos marcados também com um sinal do céu. E aquele que é marcado com o sinal do céu, não receberá o sinal da besta do Apocalipse. Porque uma vez marcado por Cristo, nenhum sinal pegará sobre você. Guarde esta palavra, pela graça sois salvos. Por isso você que cometeu alguma coisa, que acha que Deus não te ama, que Deus não está na tua vida, mude esse pensamento, irmãos, e comece a lembrar que só Jesus Cristo pode salvar. E não existe instituição na terra que salva. Quem salva é Jesus Cristo, o nosso único e pessoal Salvador. Me ajude, irmãos, por favor. Me ajude a espalhar esses vídeos, compartilhar. Me ajude dando seu like, colocando seu comentário, porque tenho recebido algumas reclamações de alguns irmãos que estão inscritos no canal, até por isso que às vezes eu mando no WhatsApp, peço que os irmãos me perdoem, porque às vezes até os irmãos já receberam e eu estou mandando no WhatsApp. É porque eu sei que tem irmãos que não estão recebendo os vídeos. E não sei porquê, mas não estão recebendo os vídeos. Pela quantidade, irmãos, de pessoas que já me telefonaram, que já entraram em contato, eu já deveria ter muitos mais inscritos, mas eu não sei o que está acontecendo. Mas eu peço que se você ainda não se inscreveu
Olhe lá no sininho, veja se está ativado o sininho. Por favor, irmãos, não estou pedindo para mim. Meu canal não é monetizado. Poderia monetizar. Existem alguns anúncios no meu canal, mas ele não é monetizado. Não é pecado nenhum monetizar o canal, irmãos. Mas, por enquanto ainda, até me aconselharam, tem uma irmã que já me aconselhou isso. Eu creio que isso não há nenhum mal, porque afinal é um direito que me cabe a mim. Mas por enquanto, eu não sei, mas eu sinto de deixar assim, irmãos. Então, vamos aguardar até a ordem de Deus. Né? Não estou dizendo que sim nem que não. Se Deus falar para mim deixar assim direto, vai ficar assim. Porque o que eu precisar, eu sei que o mesmo Deus que move o sul e o norte, o vento de um lado para o outro, Ele pode atravessar os oceanos para suprir a necessidade de quem quer que seja. Deus os abençoe a todos. Guarde esta palavra. Pela graça, você é salvo. O homem não tem direito de te condenar, de te tirar a tua liberdade com Deus. Porque quem é o homem para que Deus se lembre dele? E quem é o filho do homem para que Deus o visite? Então somente fuja do mal e da aparência do mal. Procura Jesus Cristo. Ele vai ter misericórdia, Ele vai ter piedade, mas não quer dizer que porque Ele tem piedade que você volta a fazer novamente o mesmo erro. Corrija a tua vida, caminha nos caminhos planos do Senhor, ainda que estreito, mais apertado, mas é o caminho que conduz à vida eterna. Seja firme, seja fiel, não seja um comercializador da obra da salvação, mas seja um pregador do Evangelho de Jesus Cristo, voluntário, um pregador que ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Deus vos abençoe e que o Senhor possa prosperar a vida de todos os que estão inscritos nesse canal e aqueles que estão enfermos, passando por alguma dificuldade, aonde ouvir esta pregação, que possa entrar saúde na tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus seja em eterno glorificado. Amém e amém.